Ainda bem que a Andréia não está aqui. Você sabe que a minha irmã ia sair do grupo hoje. Mas vamos lá. Verinha, lê para a gente, então. Vera? Então, vamos lá. Mundos Regeneradores, número 16. Está aberto aí? Tá. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso designados pelo Senhor para a expiação e as provas? Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada. Ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus. Senhora de si e mesma e senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-la, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhe está destinada. Os mundos... Só um minuto, Verinha. Então, nesse primeiro item, nesse primeiro parágrafo do item 16, né, nós estamos aqui apenas reafirmando conceitos que nós já vimos de que Deus é misericordioso e que nos dará tantas oportunidades quantas nós precisarmos até alcançarmos a condição de puro que está destinado a todos nós. Quem retarda essa conquista somos nós mesmos, né? Pelas nossas dificuldades, pela nossa dureza, né? Nós vamos dificultando aí essa chegada à condição da perfeição. Então, ele aqui, nesse item, ele vem falando da questão dos mundos transitórios, e vem falando também da condição do ser espiritual que habita em cada um desses mundos, e mesmo aqueles que são recalcitrantes no erro, Deus assim ainda permite que eles reencarnem em mundos inferiores para que, ainda na continuidade do processo de aprendizagem, eles consigam chegar ao final, né? Que é a condição de puro. Tudo bem? Vamos adiante. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, nele se encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Neles não há mais o orgulho que faz calar o coração. Não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo suas leis. Ok. Espera aí, Verinha. Algumas reuniões passadas, né, nós vimos aí a preocupação de muitos se dariam continuidade aqui no nosso mundo ou não, né? Qual seria a condição para estarmos aí no mundo de regeneração. Então, aqui nós estamos vendo qual é a condição, ó. Então, cabe a cada um, né, fazer a sua devida análise. Não, ficou puxado, Mauro. Ficou puxado, porque não há orgulho, não há inveja, não há... Então, tipo assim, ficou bastante puxado agora. Eu achei que ainda tinha mais pouquinho. Mas vamos chegar lá, ué. Mas aqui já é um bom roteiro, né? A gente pode... Ele fala aqui, né, que nas frontes, né, a gente vai ter lá a palavra amor. Tá certo que nas nossas frontes a gente ainda não tem a palavra amor, mas já temos a inclinação e o desejo, né, de conquistá-lo, já é um passo, né? Então, eu acho que a gente tem boas chances aí de continuar por aqui. Vamos lá, Vera, vamos adiante.
Ô, Mauro, só falar também, eu percebo muito isso, tanto na rádio, nos ouvintes da rádio, às vezes até no consultório, de pessoas com essa preocupação intensa de eu não estou no mundo de regeneração. Então, eu atendo um rapaz que ele toda semana traz esse processo para o consultório. O que eu posso fazer para estar no mundo de regeneração? E não é uma coisa tão difícil. E aí, Bel, isento do orgulho que impõe silêncio, ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. No fundo, nós, ou a grande maioria, não tem mais isso. A gente tem alguns momentos, algumas situações que isso aflora. Mas isso não é uma constante, não é uma coisa natural em nós mais. Então, acho que a gente tem que ter essa esperança, tem que ser esse otimismo. Sim, estamos caminhando bem. Temos que caminhar muito, com certeza. Temos que lutar muito, sim. Mas não temos mais isso como princípio em nós. O princípio do ódio, da inveja, do ciúme, enfim. Nós já não temos mais essa situação. Então, acho que estamos, sim, caminhando, com certeza, para esse planeta aí, para esse mundo de regeneração. Diga, Bel. Porque tipo assim, agora falando sério, que eu não tenho essa preocupação. Porque, por exemplo, a gente tem a vida tão ruim aqui, gente, todos nós aqui, vamos ser sinceros, né? Não? É assim, tem altos e baixos, claro, a gente sofre aqui, mas a minha vida na Terra eu não posso reclamar, entendeu? Tipo assim, fiz amigos maravilhosos, conheci gente, sabe? Assim, tive ótimas oportunidades. Então, tipo assim, apesar da gente ter que batalhar nessa vida de provas e expiações, se eu tiver que ficar em provas e expiações desse jeito, tá bom demais, entendeu? A única coisa realmente ruim para mim, no meu caso, pessoalmente, é que eu vou deixar para trás os meus amigos que vão, né, Maurinho? Claro que, vou ficar com o Marcinho e outros, né? É possível que se eu não for, o Marcinho não vai. Vamos estar juntos por aí. Vamos adiante? Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade. Neles o homem ainda é carne e por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos, os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados com a Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. O homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que liberta a alma, planará sobre todos os horizontes, não mais com sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Então, viu, Bel, aqui, ó. Então, nós ainda teremos aqui, né, na condição que o próprio Valdemir falou bem, né, nós ainda temos aí em nós resquícios das nossas dificuldades morais, mas nós aqui, pelo menos na nossa sala aqui, né, a grande maioria, se não a totalidade, já optou pelo bem. Já optou em fazer o bem, em fazer a caridade, né, em se preocupa com o próximo, se preocupa consigo mesmo em ser melhor. Então, acho que, sim, nós estamos bem encaminhados, como o Valdemir falou, né, de estarmos aí nos candidatando à continuidade da nossa reencarnação aqui no mundo de regeneração. Né? Eu acho que a gente tem toda a condição de dar continuidade por aqui também. E como a Bel falou, também é uma coisa que não me preocupo muito também, não. Mesmo que eu tenha que voltar e continuar no mundo de provas e expiações ainda por um tempo, mas se for na condição que nós vivemos hoje, eu também não posso reclamar, né? Quantas coisas nós aprendemos, quantas oportunidades de fazer o bem nós tivemos e estamos tendo. Então, Deus é que sabe. Onde Ele me colocar, eu sei que vai ser melhor para mim, né? Diga, Angélica.
Mauro, eles falam, a Terra está caminhando para um mundo de regeneração, não é? Se está caminhando, mas para se tornar um mundo de regeneração, um planeta para se tornar mundo de regeneração, não depende dos espíritos que aí habitam? Sim, também. Certo ou errado? Certo, também. Tá certo, né? Então, eu acho que pelo andar da carruagem, a Terra ainda vai demorar muito a ser mundo de regeneração, e a probabilidade, eu falo assim, pensando aqui em mim agora, de reencarnar na Terra é muito maior do que ir para um outro planeta. Eu continuarei no mundo de provas e expiações, porque eu acho que a Terra vai demorar a virar um mundo de regeneração. Então, a gente tem a Você pensar no prazo, até assim, nós que já estamos assim num caminho, né, contando assim com a idade, que já está mais próximo de lá do que de cá, né, do fim do que do começo, então eu acho que eu continuaria aqui na Terra mesmo. Então, Angélica, a gente tem a falsa ideia de que essas transições se dão de forma muito rápida. E não é, não. Elas demoram muito tempo, ok? Você vê as características que os espíritos disseram aqui de um mundo de regeneração. Nós estamos próximo ou distante dessa descrição que está aqui? Ainda um pouco distante, né? Então, mas estamos no processo. Isso é o que é importante. Nós estamos num processo de transição, onde muitos desencarnarão e retornarão, outros desencarnarão e não retornarão, outros vão vir para reencarnar aqui, né, dando continuidade ao seu processo reencarnatório, e isso vai se demonstrar como? No comportamento social. A gente, claro, talvez a gente não consiga perceber com maior evidência nessa encarnação, mas as gerações futuras, elas vão sim sentir essa mudança, porque ela vai acontecer, ok? Então, sim, depende de nós, depende da nossa da transformação desta sociedade de espíritos reencarnados aqui, mas nós temos que lembrar que vai haver irão ocorrer essas mudanças, né? Espíritos mais endurecidos, né? Como o Valdemir falou bem, que ainda tem dentro de si, né, por vontade dele próprio, né, esse egoísmo selvagem, né, essa indiferença em relação ao próximo, e vai chegar um momento que, olha, não dá mais para você continuar aqui. Você vai reencarnar agora lá, né? E lá você pode fazer muita coisa boa. Então, aproveita lá. E agora, essa galera aqui, ó, vem cá, vocês aqui também que não conseguiram se manter, por exemplo, no mundo de regeneração já implementado, vem para cá, vem ajudar aqui, vem encarnar aqui. E assim nós vamos caminhando e a sociedade vai mudando, né? Dessa maneira que sempre aconteceu e continuará acontecendo. Diga, Bel. Eu só queria falar que eu assisti uma vez uma palestra, não sei se foi no Céu, na Casa do Jorge, eu queria ter eu achava que tinha memória boa até conhecer o Valdemir. Eu não lembro o nome da pessoa que falou isso, mas foi muito interessante que ele falou que está nasceu já até, e está nascendo vários espíritos superiores na Terra para ajudar essa transição, né? Como a gente já sabe de muitos que já até nasceram. Aí ele ainda estava falando isso, eu vou fazer o hashtag Fora Espíritos Superiores, porque isso só vai fazer acelerar. Deixa a gente resolver o nosso problema aqui, porque senão ele não pega o trem. Então ele falou, vou começar um hashtag Fora Espíritos Superiores. Eu achei isso ótimo, porque isso vai acelerar o processo e é o que ela está falando, que se depender só de nós, vai demorar muito, mas muito mesmo. Mas olha, claro que o companheiro trouxe isso para dar uma aliviada, né, nos nossos compromissos. Mas nós ainda precisamos, sim, de exemplos, né? Nós precisamos desses que vão nos estimular a esse processo de busca, de aprendizado, de mudança. Então, eles virão, sim, com certeza, e serão esses expoentes que nós vamos admirar, que nós vamos buscar nos espelhar, né? E sejam bem-vindos, né, para nos ajudar aí a caminhada.
Agora, continuará dependendo de nós, né? Adotarmos ou não o auxílio que eles vão nos dar. Hoje nós estávamos estudando, antes de vir para a nossa salinha aqui, estudando com os trabalhadores da nossa casa, nós estamos estudando Obreiros da Vida Eterna. E lá estavam comentando, né, sobre a situação do Asclépio, né, que era um espírito muito adiantado em relação ao grupo que estava ali para receber a sua palestra. E esse Asclépio, que é muito adiantado em relação a eles, é ainda um espírito ligado à sua trajetória reencarnatória no nosso planeta. Aí a gente vê assim, nossa, se o Asclépio é tão mais distante que a gente e ainda está preso, né, no seu processo reencarnatório ao nosso planeta, pô, então nós temos muita chance, né, de dar continuidade por aqui, né? Então, a gente precisa realmente ler bastante sobre esses irmãos que nos trazem um pouquinho da sua história para nos renovar aí a esperança, né, de dias melhores. Diga, Valdemir. Só para complementar a pergunta da Angélica, a gente, às vezes, tem muita essa preocupação com o tempo, né? Ainda vai demorar muito tempo. Kardec, quando escreveu a Gênese, 1868, ele diz que há mais de 100 anos, quando ele escreveu a Gênese, o processo de transformação do planeta já estava se dando. Então, 1768 já estava se dando. Está quase 300 anos disso aí. E os espíritos fazem planejamento há 300, 500, 1000 anos. É uma coisa que, para nós, fica inviável. Então, nós vivemos 70, 80. Então, a gente vai fazer um planejamento para 200? Não tem como. Mas a gente precisa entender que esse processo é um processo dentro das nossas perspectivas, dentro das nossas medidas, um processo de longo prazo. Mas o que são 1000 anos para um planeta de 4,7 bilhões de anos? É uma gota. É uma gota no oceano. Então, quando a gente fala, vai demorar muito tempo? Vai demorar, talvez, 1000 anos. Mas o que são 1000 anos diante de 4,7 bilhões? É apenas nada. É só um minuto. Por isso, Pedro fala na sua casa, né? Um minuto é igual a 100 anos, 100 anos é igual a um minuto. Quando o Pedro escreve isso na carta dele. A gente tem que levar isso em consideração também. Vai demorar tempo? Vai. Então, nós vamos, Angélica, com certeza voltar ainda muitas vezes para a Terra, senão quem não se desviar, obviamente. Mas ainda vamos voltar muitas vezes para a Terra até que esse processo se consolide. Mas, então, tenhamos calma, tenhamos paciência e, como nós estamos sempre numa ascensão, né, sempre progredindo, a próxima reencarnação vai ser melhor do que essa. Como essa é melhor do que a passada. Então, nós estamos sempre numa progressão, sempre progredindo. Então, fiquemos tranquilos, porque a próxima vida, Bel, vai ser melhor do que essa, com toda certeza. Mesmo que a gente ache que não, né? Porque pode aparecer alguma coisa social diferente. Mas, em termos morais, em termos espirituais, com certeza, a próxima vai ser melhor do que a atual. O único problema são os motivos, como é que é? Coisas atuais das aflições, como é que é? Causas atuais. Causas atuais das aflições. Esse é o meu único problema. Outra coisa que me chamou a atenção nesse estudo lá do Obreiros da Vida Eterna, e o Asclépio também estava falando, é o seguinte: depois da palestra que ele deu, alguns já venerando aqueles que seriam orientadores do grupo do Manuel Filomeno de Miranda lá na trajetória, do André Luiz na trajetória, fizeram algumas perguntas para ele, né? E ele, a cada pergunta, ele sacava uma passagem do Evangelho. Um pergaminho. Um pergaminho com uma passagem do Evangelho. Aí o outro fazia outra pergunta, outra passagem do Evangelho. Então, o que ele quer dizer com isso? Que as instruções, gente, já estão aí. Nós já temos tudo em nossas mãos.
Todas as respostas. Ninguém vai trazer fato novo. Agora, nós precisamos abraçar isso. Precisamos realmente compreender a mensagem e nos entregarmos à mensagem, para que os nossos dias, como a Bel falou, né, nossas causas atuais não sejam de aflições, né? Sejam causas atuais de regozijo, de progresso, né, de melhoria da nossa questão moral e intelectual. Então, assim, mesmo esses já, né, em condição muito mais favorável que a nossa, se baseiam aonde? Se baseiam no Evangelho, se baseiam no Consolador que Jesus tão amorosamente nos enviou, né? Então, temos tudo aí em nossas mãos. Podemos seguir? Mauro, Oi, diga, Íria. boa noite a todos. Olha, eu estou tentando botar aquela mãozinha que vocês colocam aqui assim do ladinho, mas eu não sei onde colocar, onde achar ela não, viu? Tá bom. Depois a gente treina. Então, eu queria, sobre esse assunto que estamos conversando, eu queria colocar uma coisa bem legal. No ano passado, eu assisti um vídeo no YouTube do Haroldo Dutra, ele estava fazendo um seminário em Curitiba, a respeito da FEB, a FEB do Paraná. Ele estava, é um seminário da FEB do Paraná, no ano passado, durante a pandemia. E eu assisti, são duas, no YouTube está como Apocalipse, Seminário da FEB Apocalipse do Paraná, vídeo 1 e 2. Assiste o 1, daí já passa para o 2, sabe? E ele explana muito interessantemente essas questões de data que a Angélica estava falando, se vai demorar, se não vai demorar, as questões assim. Eu confesso a vocês que eu não entendia muito a respeito disso, tinha lido, mas estava meio embolado. Depois que eu ouvi esse seminário dele, a explanação, porque ele tem uma metodologia que ele concentra muito a questão do Antigo Testamento, ele traz muitos dados do Antigo Testamento com a escrita, daí ele faz uma analogia entre o que o Emmanuel falava, com o que o Chico Xavier falava, com o que o Kardec dizia, e, sabe, tudo. E chama Apocalipse, está lá no YouTube, é muito interessantíssimo, interessantíssimo. E pelo que eu assisti dele nessas duas palestras, ele disse, nas próprias palavras do Dutra, que nós estaríamos hoje em torno de 12:30 para 1h do novo mundo. Foi isso que ele falou. E isso dá a entender, então, que nós temos todo o relógio para chegar às 6h, que às 6h vai começar, digamos, um novo dia. Que a gente vai entrar para esse mundo, a gente já está nas portas, que seria depois da passagem da meia-noite. Só que, para clarear o dia, que ele falou, começa a clarear o dia lá pelas 5, 6 horas da manhã, segundo as palavras dele. E daí lá que vai clarear o dia, ou seja, nós vamos entrar no mundo, pelo que eu entendi, nós vamos entrar no mundo primitivo, no mundo regenerado, como nós já estamos de entrada, só que assim, nós não vamos sentir que nós estamos no mundo regenerado, a gente só vai sentir quando o relógio estiver lá pelas 6 horas da manhã, que começa a clarear o dia, ou seja, a gente vai viver todos os aspectos exatamente lá pelas 5h30, 6 horas, quando começa a clarear o dia do novo mundo. E isso, pelos cálculos dele, que ele falou assim das horas e tudo, porque ele faz um cálculo muito interessante a respeito das horas, das semanas, desde o Antigo Testamento. E isso nos traria, então, diria assim que, pelas palavras dele, nós teríamos ainda uns 800 a 900 anos para chegar a esse clarear do dia. Então, pode ser até que nós já estamos na porta do mundo regenerado, mas a gente não vai sentir. A gente só vai sentir quando começar a clarear o dia, e quando começar a clarear o dia, vai ser às 6 horas, 5h30, 6 horas da manhã, e aí, até lá, vai passar em torno de 800 a 900 anos. É bem interessante e está lá no YouTube para quem quiser ver. Obrigado, Íria. Mas, de fato, né, nós não vamos... As transformações não se dão
de forma nem violenta, né? Nem catastrófica, nem da noite para o dia. É um processo, né? Ele trouxe de uma maneira lúdica, né? Para informar aí a história do tempo, mas é como a gente falou, o Valdemir também trouxe aqui. Nós estamos num processo já acontecendo de muito tempo. Nós estamos contemporâneos de um mundo de regeneração, no processo de transformação. E vai demorar ainda o tempo que for necessário, né? Eu, normalmente, eu não sou muito adepto desses cálculos, né? Porque é muito fácil da gente escorregar e se atrapalhar e, muitas das vezes, causar mais conturbação do que pacificação no coração das pessoas. Eu prefiro a gente trabalhar dia a dia, né? Sem expectativa de longo prazo, mas expectativa de curto prazo, porque nós temos que trabalhar no curto prazo conosco, né? Porque o amanhã tem que ser melhor do que eu fui hoje. Essa é a nossa meta. Não posso esperar daqui a 100 anos, né? Então, é dessa maneira que eu penso. Ok? Mais alguém? Podemos seguir? Então, vamos lá, Verinha. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, à hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que um mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Okay? Comentar, Valdemir? Eu queria até começar pelo final, né? Pedir a Deus para abrir as portas desse mundo regenerativo para a gente. Eu respeito aqui a fala de Santo Agostinho, com todo respeito, mas quem tem que abrir essa porta sou eu. É a partir do meu ato, a partir dos meus atos, meus gestos. Não adianta eu orar e não trabalhar, e não obrar, né? Eu preciso orar e obrar. Então, começando aqui pelo final, entendo que a prece, com certeza, é muito bom, porque nos faz essa ligação criatura-criador, mas o que vai abrir a porta mesmo para nós são os nossos esforços. É aquilo que eu estou fazendo para me tornar melhor, para me tornar menos egoísta, menos orgulhoso, para que esses momentos, como eu falei, nós temos momentos, situações de orgulho, de vaidade, para que isso fique mais espaçado. Então, quanto mais tempo eu ficar sem uma situação de orgulho, de vaidade, ou de qualquer outra coisa, melhor. Mas, ainda nos mundos de regeneração, vamos ter, sim, dificuldades. Vamos ter ainda provas a serem vencidas. Não vamos ter expiações, mas vamos ter provas. Então, vamos passar ainda. Vamos lá ver se você venceu mesmo esse orgulho. E alguém vai me picotar lá, né? Pegar meu calcanhar de Aquiles. Você tem paciência mesmo? Vou botar lá no meio de uma rapaziada lá que vai te testar. Esse é o trabalho. Então, mais uma vez, lembrando aqui uma fala que eu disse para a Iria há umas 2 semanas, né? Quando ela falou do comentário sobre armas nucleares. Depende de mim. Mesmo no meio de toda essa guerra nuclear, se houver, ainda assim depende de mim. Porque o espírito não está sujeito à irradiação atômica. O espírito pode caminhar, pode produzir, pode crescer, pode e deve, independente de qualquer situação. Assim entendi. O Mauro mesmo também pode. O que causa mais terror ainda é que algumas pessoas, não sei se estudiosos ou não, dizem que 2/3 da humanidade não vai ficar no planeta. E aí deixa a gente mais aterrorizado mesmo, né? Como o Mauro falou, essas coisas que causam causam mais sofrimento ainda à pessoa, né? Mas quem falou isso, Pedro?
Lá no livro, Isso aí é uma coisa mesmo. lá no livro, aquele livro Francisco de Assis, ali também diz que a grande parte da humanidade não vai ficar no planeta Terra. Eu não sei lá. Essa não me encaixou também, não. Esses Porque a anúncios. grande parte vai para mundos superiores. A gente tem que se preocupar com isso, não, gente. A gente tem que fugir dessas notícias assim, que vem trazer essas de forma sensacionalista. Eu vejo isso como uma visão sensacionalista de previsões, né? A gente tem que cuidar da gente hoje. Hoje, como é que eu estou hoje? Né? Como é que eu estarei amanhã? O que eu vou fazer amanhã para me tornar uma pessoa melhor? Entendeu? É isso que a gente tem que se preocupar. Esse negócio de daqui a 100 anos, daqui a 100 anos eu já estou na espiritualidade, nem sei como. Né? Então, a gente tem que ganhar tempo e não perder tempo com essas preocupações bobas. Né? Isso é que importa. Diga, Flavinha. Eu estava fazendo aqui as contas, Santo Agostinho disse isso há 160 anos atrás, né? Realmente, a evolução ela não dá saltos, a gente não deve ficar muito preocupado com isso, porque há 160 anos atrás ele disse isso, e hoje olha que situação que a humanidade está vivendo aí, com essa guerra, né? Então, se a gente for ficar fazendo conta de tempo, a gente fica doido, porque a gente pensa, nossa, a gente então não está progredindo nada, né? Uma guerra acontecendo no século XXI e tal. Então, é o que você falou, a gente tem realmente que preocupar com o que a gente está fazendo, né? Porque desencarnar todos nós vamos, a nossa fichinha, só Deus tem a nossa fichinha na mão dele, a gente não tem. Então, a gente, igual você falou também antes, está tudo na nossa mão, a gente sabe exatamente o que não deve fazer e o que deve fazer, e acaba, às vezes, não fazendo tudo que pode. Então, a gente tem que pensar muito, muito nisso, nessa balança, sabe? Que a gente, às vezes, tem consciência e a gente ainda tropeça às vezes por coisa bobinha, e esse cálculo, realmente, se a gente for ficar fazendo, a gente fica doido. Então, você falou aí, irmão, não ficar preocupado com isso, não, e procurar pôr em prática tudo que a gente sabe, que a única coisa que a gente pode fazer é isso. A única coisa, porque a gente não tem essa contabilidade, a gente não tem acesso a ela agora. É verdade. Eu queria só chamar a atenção que, mesmo nesse momento, claro, conflituoso, aflitivo, né, da guerra que estamos acompanhando aí, mas veja a movimentação dos outros países, né? Todos condenando, todos buscando solidariedade, né? Uns com os outros. Antigamente, o que a gente ia fazer? Ia tomar um lado, um do outro e vamos para o pau. Né? Hoje, não. Hoje, a gente está tentando evitar, né, que essa guerra se propague, né? Está buscando o apoio humanitário. Isso é sinal de progresso. Okay? Claro que ainda, como descreveu aqui, como nós ainda estamos no processo de transição, nós estamos vivendo ainda com espíritos endurecidos, né? Nós estamos ainda vivendo alguns aspectos de barbárie, porque faz parte do processo, gente. Faz parte do processo. Eu uso sempre uma imagem que eu gosto muito, é o seguinte, imagine um copo cheio de lama e você começa a botar um filete de água pura. Vai chegar uma hora que esse copo vai estar somente com água pura. Mas, por algum tempo, eles vão conviver ali. Mas, então, nós estamos nesse momento do conviver, né? E trabalhar individualmente, cada um de nós, para que a gente transforme esse copo, né, esse conteúdo do copo, em água cristalina. Depende da gente. Não pode ficar olhando para o vizinho e esperar que o vizinho faça parte dele, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado, Flávia. Diga, Ronald. Paulo, me corrija se eu estiver errado. Essa preocupação que muitas pessoas têm, falta tanto tempo, falta não sei quantos anos. Eu acho que à medida que a gente vai adquirindo o conhecimento da doutrina, a gente vai sendo avaliado, sendo testado. Até onde vai o nosso conhecimento, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento adquirido. E uma dessas várias informações que chegam é justamente para ver onde é que está, se nós estamos realmente firmes no que ensina a doutrina,
ou se ainda estamos a vagar, enfim, se eu estou aqui, se eu estou lá, quanto tempo falta? Seria isso? Essa é uma preocupação que a gente normalmente tem, faz parte, né, desse apego que a gente precisa, e muitas das vezes mantém, nutre, né, em saber o que vai acontecer comigo amanhã. A gente tem essa preocupação, mas a gente não tem a preocupação do que eu posso fazer de mim hoje. Entende? Então, eu jogo a expectativa para frente, esperando que alguma coisa mude para que eu me beneficie disso. Esquecendo que eu sou parte integrante dessa mudança. Eu tenho que fazer a diferença em mim, não no outro. Então, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa mais tolerante, eu tenho que ser uma pessoa que efetivamente abrace a fraternidade, a caridade, o bem. Eu tenho que ter essa disposição. Porque eu vou responder segundo as minhas escolhas. Eu não vou responder segundo a escolha dos outros. Então, é isso que nós temos que entender, e aí segue o dia, entendeu? Segue o dia. O momento que estiver estabelecido para que a gente retorne ao mundo espiritual, isso vai acontecer. Independente se a gente queira ou não, vai acontecer. E a gente precisa só trabalhar para que a gente volte ao mundo espiritual com as mãos cheias. Cheias de quê? De trabalho, cheias de algo a oferecer, né? A nossa própria consciência de algo bom que fizemos, né? É isso, a nossa preocupação tem que ser essa, o resto é secundário. Diga, Bel. Inclusive, Mauro, isso aí hoje em dia já é observado. Algumas empresas no seu setor de RH, quando vão fazer as contratações, no seu currículo, no currículo dos candidatos, eles avaliam muito lá. Eu trabalhei com psicólogos que trabalhavam nessa parte. Então, o que você tem de ações humanitárias? O que você fez? Doações? Você já fez alguma doação de sangue? Você já participou de alguma causa em prol de alguma associação, como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras? Então, quer dizer, já há uma preocupação na avaliação de certas empresas no currículo dos seus futuros funcionários. Acho isso interessante também. É verdade. É uma boa novidade. Diga, Bel. Olha, como eu já falei antes, né? Tipo assim, eu acho o seguinte, quem está preocupado que não vai para o mundo de regeneração é porque não tem feito muita coisa boa, né? Aquele negócio, porque, olha só, eu vejo minha mãe, a senhora está preocupada com o mundo de regeneração? Pergunta se ela está preocupada. A minha mãe não está nem um pouco preocupada se ela vai ou não para o mundo de regeneração. Então, assim, aquele negócio, e aquilo que eu já falei, gente, se a gente for ficar aqui, tá tão ruim, gente, não tá, não. Então, tipo assim, eu não ligo a mínima se eu tiver que ficar aqui. Agora, é óbvio que eu queria ir para o mundo de regeneração. Quem que não queria? Mas eu vou chegar lá. Esse negócio da pressa que eu não entendo. Se aquele negócio, gente, a preocupação é por causa da culpa. Eu vou logo falar, pronto, falei. É a culpa. Então, vamos mudar daqui por diante. O que a gente está fazendo? Porque depende só da gente. O que tu está fazendo, mulher e homem? Que tu não está preocupado com o mundo de regeneração. Porque, olha, não era para a gente estar com essa preocupação, você não acha? Pensa bem, era para a gente estar com essa preocupação? Não. E aquele negócio, se vai demorar 3 encarnações e eu aqui na terrinha, de repente eu vou nascer num país que nem a Grécia, ser pescadora lá numa ilha do Mar Egeu. Sinceridade, tá tão ruim? Ah, não. Pode até botar uns obstáculos e tudo, mas a vida não vai ser tão ruim assim, gente. É o que eu acho. Verdade. E a gente tem que trocar uma palavrinha que a Bel falou aqui, que realmente é o nosso empecilho maior, que é a culpa, né? Nós temos que trocar a palavrinha culpa por responsabilidade. Eu costumo dizer, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Então, se eu sou responsável por algo que prejudicou alguém ou a mim mesmo, eu terei que ser responsável por corrigir isso. Então, vamos correr atrás e corrigir logo, gente. Se dá tempo, vamos fazer isso. Só vai ser benefício para cada um de nós. Ok? Podemos seguir? Alguém tem mais alguma consideração? Então, vamos lá. Mauro. Oi. Eu me lembrei uma frase, eu acho que é do Chico, né? Que ele fala que o bem, eu acho que é dele, não sei. O bem que a gente faz é nosso advogado, né? Em qualquer lugar que a gente vá.
A gente tem que se preocupar, vamos fazer o bem, né? Que a gente vai para um lugar bom. Então, vamos ser defendidos por aí onde a gente for, né? É isso mesmo. Então, veja bem, eu estava falando isso aqui antes, né? Num tom de brincadeira, mas é a mais pura verdade. Nós aqui, da salinha, já estamos preocupados em aprender mais, né? Em aprender mais sobre a nossa verdadeira condição de espíritos que somos, de saber que fazer o bem é algo que nos beneficia, né? Que nos conforta, que nos alegra, né? Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui, quando fazem alguma atividade no bem, se sentem bem. Quando ajuda alguém, se sente bem. Então, esse é o espírito que tem que nos animar, né? Vai chegar o dia que a gente vai fazer o bem de forma natural, não vamos ter que pensar, não vamos ter que planejar, não vamos ter que nos organizar para fazer o bem. Não, vai sair normalmente, né? Tudo que nós pensarmos vai ser em prol de alguém ou num propósito bom, né? Então, esse a meta, né, que nós temos que estabelecer para nós, porque a gente tem muita facilidade de estabelecer a meta para o outro, né? Então, o outro tem que melhorar nisso, naquilo, outro. E eu? O quanto que eu tenho que melhorar e não faço nada para melhorar. Esse tem que ser o nosso compromisso. Então, vamos olhar para dentro de nós, vamos identificar aquilo que precisamos mudar e vamos trabalhar para isso. Mudar comportamentos, tirar da gente aquela preguiça, né, de acumular conhecimento, de buscar conhecimento, porque só com o conhecimento que nós vamos adotar novas medidas para nos tornarmos pessoas melhores. A Bel tinha levantado a mão, mas apagou. Tudo bem? Diga, Angélica. Mauro, deixando as brincadeiras aí de lado, né? Mas eu acho assim que, além da gente pensar que nós temos que depende de nós também temos que guardar isso aí que foi colocado. Nós estamos num processo de alteração do planeta, porque, veja bem, tem muitas pessoas aqui na sala que não perguntam, que não tiram suas dúvidas, às vezes por timidez ou porque já estão também entendendo, mas como você já deve ter percebido, tem uma vasta gama de literatura que a gente lê essas coisas mesmo. Olha, daqui tantos anos o planeta vai mudar, não é? Então, acho que deve ser importante também nós guardarmos isso. Nós estamos num processo de modificação no planeta. Para modificar o planeta, depende da nossa modificação também, né? Eu acho que isso também tem que ficar registrado, porque o que está escrito nos livros aí espíritas tem muita data. Então, a gente tem que agora aprender que nós não temos que dar importância a essas datas, não é? Se as datas Eu acho que a importância está nisso também, né? Da gente aprender aqui no planeta. Com certeza. Se as datas fossem relevantes, os espíritos tinham trazido para Kardec. Dizem que o tempo é o senhor da razão. Diga, Kátia, é isso aí. Oi, Mauro. Boa noite, gente. Boa noite. A Terra está em evolução desde que foi criada. E é constante, né? Então, a vida foi criada, a vida foi moldada, a vida foi transformada e estamos em constante evolução. Então, qual é a diferença? É que nós estamos estudando para melhorar a nossa própria reforma íntima. É através da reforma íntima, como todos estão falando, que nós vamos mudar o planeta, começa dentro de nós. Mas a Terra é um planeta jovem, vai estar em constante evolução, com todas as suas transformações geológicas, marítimas e etc., e a própria energia que nós emanamos para o planeta, e o planeta troca com a gente, nós criamos uma psicosfera negativa através das nossas próprias más ações. Então, por exemplo, a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas a gente também se esquece e às vezes acha até normal a guerra entre milicianos e traficantes, que é uma guerra civil velada. Então, a partir do momento em que não oramos somente para a guerra da Ucrânia e da Rússia,
mas também não deixamos de orar ou não nos incomodamos com a guerra civil velada que temos no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, às vezes nós nos deixamos levar. Então, estamos que estar em prece para todas as transformações e agruras do planeta. Não devemos nos afixar em data, até porque várias datas de vários cometas já passaram e a Igreja Católica falava que no ano 2000 ia acabar o mundo. Passou o cometa Halley e ia acabar o mundo naquela data. E muitos se suicidaram e o mundo nunca acabou. E não vai acabar, porque o governador do planeta é Jesus Cristo, e ele, juntamente com Deus, não fez o nosso planeta para ser acabado. Então, o que vai acontecer é uma transformação constante, tanto nossa quanto do próprio planeta, alguns mais rápido na reforma íntima, outros mais devagar, mas o nosso planeta está em constante evolução, e isso não vai parar. Nós vamos ser a pátria do Evangelho a partir do momento em que tivermos a nossa reforma íntima e começar a amar o próximo. Aí sim poderemos ser planeta de regeneração. Obrigado, Kátia. Diga, Íria. Abre o áudio, Íria. Eu queria falar que eu lembrei agora de uma fala que eu ouvi essa semana na rádio, eu não sei se foi ontem ou hoje, ou sexta-feira, foi a Mirandinha, se não me engano, que ela falou. Ela falou que mente o homem que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Mente o homem que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão do lado que está vendo. E eu acho que isso vem muito ao encontro do que a gente está buscando dentro da doutrina espírita, pelo menos o que eu estou buscando. A gente ouvi também hoje, eu acho que foi que eles falaram, que a gente fala muito, e nessa transição, acho que a gente está meio buscando isso, achando que a transição vai fazer a sociedade toda mudar nesse sentido, nós vamos todos ser lindos, maravilhosos, queridinhos, né? Só que isso é uma coisa interessante, né? A gente quer se dar bem com o vizinho, se dar bem com os meus colegas de trabalho, a gente quer se dar bem com os amigos do centro espírita, mas a gente esquece que a gente tem irmãos que a gente não se dá bem e a gente não está preocupado com isso. E ela falou também uma coisa bem interessante, que a menina que estava lá hoje falou, né, isso. Ela disse que os irmãos da família da gente estão sempre bem afiados, são facas bem amoladas. Acho que foi lá que eu ouvi ela falar, são facas bem amoladas, quer dizer, estamos com a nossa família pronto para a gente, para nos cutucar, sabe? E a gente não tá preocupado com isso, a gente está preocupado em consertar a sociedade, eu vou ser bom para a sociedade toda vai ser boa, e dentro da minha própria casa eu não estou conseguindo resolver meus problemas com os meus irmãos, com a minha família, com os meus filhos. É interessante isso, né? E o mundo regenerado não vai chegar enquanto eu não resolver os meus problemas dentro da minha casa para depois ir buscar resolução lá fora, ajudar a sociedade a manter. Eu acho que é aquela coisa de você educa os filhos, nós educamos nossos filhos primeiro, depois nós mandamos o nosso filho educado para a escola. Aí a escola educa para ele se comportar dentro da escola. Aí ele sai de dentro da escola e ele vai dentro da sociedade maior. Dentro da sociedade maior, ele vai buscar uma educação para se adaptar e ser educado dentro daquela sociedade maior. E assim por diante, eu acho que uma coisa puxa a outra. Obrigado, Íria. Bom, pessoal, nós então vamos parar aqui no item 19, progressão dos mundos, na semana que vem, tá bom? O nosso irmão... Dá uma olhada lá
Dá uma olhada no chat, que tem vários comentários. Eu não sei se algum tem pergunta. Eu estive olhando aqui, eu não vejo. eu não vi pergunta, não. Eu vi o pessoal Então tá fazendo citações a respeito do que cada um estava falando. Beleza. O nosso companheiro Pedro, ele colocou um vídeo lá, né, a respeito do nosso estudo de ontem, que o companheiro trouxe uma visão lá, né, na tentativa de explicar, dentro da ótica dele, aquilo que nós comentamos aqui. Mas, assim, nós, na semana que vem, vamos fazer alguns comentários, né, a respeito do que ele falou, pela responsabilidade que nós temos, né, aqui com o nosso grupo. Porque, às vezes, as pessoas que não têm um estudo mais aprofundado, né, da doutrina espírita acaba agradando o que ouviu e leva aquilo como verdade, né? E nós precisamos ali ajustar segundo o que diz a doutrina espírita. Então, a gente busca sempre evitar as nossas opiniões particulares. Quando assim acontece, a gente diz explicitamente, olha, eu penso dessa maneira a respeito disso. Mas a gente busca sempre trazer o que a doutrina nos diz. E ali tem algumas coisas esquisitas. Então, nós temos que fazer ali alguns comentários para trazer luz ao que o nosso companheiro trouxe naquele vídeo. Tá bom? E também trazer a respeito lá dos cristais de apatita, para que a gente feche o entendimento sobre aquilo e a gente consiga caminhar em passos firmes. Tudo bem? Amanhã, então, estaremos lá mais uma vez na rádio. Convidamos a todos que participem, que deixem o seu like, que compartilhem, né, para que a gente fortaleça a rádio. Né? Isso tem que ser uma corrente para frente, e a gente tornar a rádio forte. Tá bom, gente? Que ela precisa, e não é assim palavras sensacionalistas, não, tá? São palavras realistas. A rádio realmente precisa muito da gente, muito, para que ela possa continuar aí sobrevivendo e levando as mensagens consoladoras e de instrução a tantos lugares, a tanta gente. Tá bom? Também quero lembrar aqueles que chegaram mais tarde um pouquinho na sala, do nosso agradecimento aí à colaboração das sextas, né? É sempre muito importante, nós só conseguimos fazer esse trabalho com a ajuda de vocês, e isso tem nos ajudado a ajudar muitas famílias. Tá? Então, é nessa corrente para frente aí no bem que a gente vai caminhando, vai aprendendo e vai servindo. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer, então, a nossa prece. Alguém quer falar alguma coisa? Vou tirar fotos, não esqueço. Enquanto eu vou tirando a foto, alguém, se quiser falar, vai pensando aí. Quem quiser pode abrir a sua câmera. Espera aí, tem mais uma página. Ô, Mauro. Oi. Eu queria perguntar uma coisa. Como é difícil a gente explicar... Hoje ainda eu estava vendo no grupo a senhorita Verônica, parece que Verônica que falou que estava difícil, né, de entender as coisas da doutrina. E como é difícil, eu queria saber assim, se vocês têm algum método ou alguma coisa que vocês recomendam para uma pessoa que está começando a doutrina, porque eu não sei como é que foi que eu comecei, porque o meu marido, que era espírita, e ele começou aos pouquinhos, e eu comecei a me interessar aos poucos, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, a gente saber como é que eu vou explicar? Como dar as primeiras diretrizes para uma pessoa que pergunta, porque elas acham realmente muito difícil. O exemplo da minha amiga ontem, que estava aqui na minha casa, a Salete, eu convidei ela, porque estava quase na hora da gente começar o grupo, e ela ia passar aqui comigo à noite, e aí eu falei, você gostaria de participar? Ela falou, dos espíritos? Eu já ouvi falar alguma coisa, eu falei, eu disse, você gostaria de participar? Depois, se você vê, se você não gostar também na metade do caminho, você está livre, pode sair daqui, ir para a sala, né? Fazer outra coisa. Então, assim, ela
as pessoas que estão começando, elas têm uma certa dificuldade de entender, ou é por medo, ou é por preconceito, mas tem, assim, um receio. Eu queria saber de vocês, e o senhor Valdenir, se tem, assim, uma receitinha, sabe? Uma receitinha para, tipo, introduzir de uma maneira que não assusta, de uma maneira que a gente possa orientar e tirar a carapuça, assim, tu é espírita, então tu é do mal, então, tu é espírita, então tu é feiticeira, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu vou dar minha opinião, depois eu abro aqui para quem quiser falar também, né? Iri, é o seguinte, não existe fórmula. O que existe é começar certo. Então, estudar a doutrina espírita tem que começar certo. Então, tem que estudar o quê? As obras fundamentais. Ok? Se você quer conhecer a doutrina espírita, tem que ser pelas obras fundamentais. Agora, existem muitas pessoas que são atraídas por outros caminhos. Alguns começam no romance, alguns começam em obras mais, que eu costumo dizer assim, reportagens do plano espiritual, né? Algumas chegam através das suas próprias problemáticas, né? Então, existem muitos caminhos que nos levam ao mesmo ponto. Qual é esse ponto comum? O conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Aí a gente chega nesse ponto. A partir dali, é a vontade de cada um. Aí a gente bota uma porção de dificuldade ao invés de vencer as dificuldades. Aí tem gente que não gosta de ler. Aí doutrina espírita tem que ler, né? Aí não quer ler. Aí fica difícil. Começa a dificuldade. Aí você vai... Não, então vou estudar sozinho. Não é recomendável. O ideal é que você comece estudando em grupo, para que você possa perguntar as dúvidas que você venha a ter. Então, existem várias maneiras de você começar, mas o caminho correto e comum, que todos deveriam buscar, é através das obras fundamentais em estudo em grupo. De preferência, um estudo em grupo em que você já tenha pessoas ali com um certo tempo de doutrina, porque senão todo mundo do zero, começar a estudar junto do zero, também vai trazer muita dificuldade, né? Então, tem que ter os seus facilitadores, né? E, através dos facilitadores, a gente consegue começar a desmistificar antigos preconceitos que a gente traz. Então, essa história de feiticeiro, de espírito é do mal, não sei, isso é preconceito. Na medida que a pessoa vai conhecendo, ela vai se desmontando desses preconceitos, né? Então, aí acaba se tornando algo mais natural. Diga, Bel. Só para acrescentar que eu concordo em número e grau com o Maurinho, tipo assim, você quer ler Jorge Andréia, mas ainda não leu o Livro dos Espíritos, né? Então, quer dizer, realmente é começar da base. Mas outra coisa que eu estava falando, como a religião espírita é uma tríplice, né? Religião, ciência, né? E filosofia, assim, que nem o que ele falou, estudar em grupo com uma pessoa que você sabe que tem gabarito para poder ensinar, porque, por exemplo, estudar a Gênese sozinha, tem muita coisa ali, vai falar de biologia, vai falar de geologia, vai falar de física, de química, então é óbvio que fica difícil. O Evangelho assim, é o melhor livro para se ler, né? Assim, é o básico do básico, porque ele, graças a Deus, ele é um livro assim que você lê e você tira coisas dele, apesar de que a linguagem, às vezes, é parábolas. Mas estudar mesmo é a melhor coisa aqui, que nem a gente está fazendo, porque tem muitas outras coisas por trás, né? A gente estudou Sócrates, Platão, aí você tem que voltar, você tem que ver filosofia, você estuda sobre, que nem os cristais da glândula pineal, pelo amor de Deus, da PUF, né? Então, você tem que ir lá a fundo, na biologia, entendeu? Na geologia, na citologia, ver uma célula, né? Ficar falando que nós somos do átomo ao arcanjo, o que é um átomo? Você tem que saber o que é um átomo. Então, assim, realmente, estudar sozinho fica puxado. Então, a melhor coisa realmente é em conjunto nas obras básicas.
Só estudando as obras básicas a gente já se vira para o resto da nossa vida, né? Depois o resto é bônus. Obrigado, Bel. Diga, Kátia. Eu comecei a estudar o Espiritismo através do livro Nosso Lar. Li 2 páginas, fechei o livro, não é possível. Uma semana depois voltei e comecei o Nosso Lar de novo. Aí comecei a me interessar. Mas meu desenvolvimento, isso em 2000, mas em 2010 mesmo, eu comecei mais a me interessar mais pelo Espiritismo e pela reforma íntima. E aí, eu comecei a procurar centros espíritas para poder chegar e estudar as obras básicas, porque sozinha eu não conseguia entender. Mas foi um longo período até a pandemia. E aí obtive, graças a Deus, às vezes eu mesma perguntava, eu lembro que eu mesma, tipo, o Valdemir falou na rádio que participava de um grupo de estudos, e daí eu fui e pedi na cara de pau, entendeu? Para entrar no grupo de estudo dele, ele me aceitou. E aí, para mim, foi assim, nossa, maravilhoso, foi um suprassumo do ensino, no sentido de que eu pude desenvolver dentro de mim a interpretação da obra de Kardec. Para aqueles, no caso da Íria, que às vezes recebe vizinhos e amigos que não estão muito dentro ou tem certo preconceito, eu faço muito, tipo assim, ler o Novo Testamento da Bíblia, ou então aquele traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, comparando e estudando junto o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí faz com que a pessoa entenda que o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo está na sintonia de Jesus. E aí isso pode fazer com que a pessoa desmistifique aquele preconceito também e comece a curiosidade por ler as obras básicas também, entendeu?